Para começar a nossa rodada de conversa, gostaria de ouvir um pouquinho o professor Sérgio, fazer uma avaliação de manejo para alta produtividade, assim de pronto, né, professor? Para dar início a esse pontapé da rodada. Obrigado, Darlan. Também uma alegria de poder estar aqui nesse evento, participando, e a gente veio com um grupo de alunos da universidade e vendo excelentes palestras, né? O que a gente pode dizer em termos do maracujá? Já lá na universidade, o professor Ivo Mânica, por muitos anos, trabalhou com essa cultura, estudando a parte também de densidade de plantio, manejo, com podas. Isso já, como disse a Neuza ontem, já desde os anos 80, né? E agora, nessa retomada aqui no Rio Grande do Sul, mais por influência da própria área aqui do litoral norte de Santa Catarina, litoral sul de Santa Catarina, é o nosso litoral norte do Rio Grande do Sul. Que o Darlan perguntando em termos de alta densidade, assim, era o que já naqueles trabalhos do tempo do Mânica que estava mostrando de que poderíamos aproveitar mais tendo maior densidade de plantio, tendo um retorno mais rápido de produção. Hoje as cultivares, né, as seleções são materiais bem mais produtivos ainda, mas creio que ainda esses diagnósticos já feitos naquele tempo continuam valendo para agora. E reforçando aqui a parte, como eu sou mais fitotecnista, né, em termos de que o Petri falou aí na parte de instalação do pomar, acho que é importante a questão de preparar bem a área antes de plantar o pomar. Isso, eu sou professor de fruticultura como um todo, e há um problema. O pessoal quer resolver o problema depois, né? Ainda o maracujá é uma planta de ciclo curto, né? Mas a gente trabalhando até também com lenhosa, depois lá o pomar está instalado, o que eu faço, né? É um coquetel usa tudo que é defensivo, nutrientes, aminoácidos e não sei o quê, mas não fez o básico, né? Não preparou, não corrigiu o pH do solo, né? Ainda bem que o maracujá tem um sistema radicular mais superficial, não precisa trabalhar tão profundamente como uma lenhosa, mas tem que começar bem, né? Nós estamos trabalhando com fruticultura, ainda apesar de estar sendo manejado anualmente, mas na área, né, como é o que está acontecendo aqui na região de Santa Catarina, já são vários anos na mesma área. Então, aquilo que bem o Petri falou, fala-se plantio direto, mas na primeira preparação tem que ser bem feito, para depois poder só ir replantando, fazendo rodízio. Obrigado, professor Sérgio. Então, eu passo agora para o doutor Fábio. Tem um registro, né, do colega também palestrante Jaime, que trabalhou no primeiro dia. O Jaime fez uma pergunta, fez um comentário, né? Lembrando que a cholupa, que é o Passiflora maliformes, ele tem denominação de origem na Colômbia. E realmente a Colômbia está colocando essa espécie como, vamos dizer assim, uma referência no país, né? Inclusive nos melhores restaurantes que se tem em Bogotá, em Neiva, né, no estado, o suco da cholupa, né, que é da Passiflora maliformes, tem sido muito apreciado, né, pelos colombianos e estão buscando mercado. E ele parabeniza a Epagre, a Embrapa, outros órgãos que estão fazendo trabalho com essa cultura, né, e manda um abraço. E a gente, realmente, a Colômbia, depois daquele episódio com a Chapecoense, né, fortaleceu muito os laços de amizade entre a Colômbia e o Brasil. O que eles fizeram com relação à Chapecoense foi exemplo para o mundo, né, colocando a relação humana como uma coisa mais importante. Então, aquilo é de emocionar, né, muitos ficaram emocionados, e com certeza a Colômbia e o Brasil fortaleceram os laços de amizade, pode-se dizer que são povos irmãos hoje. Obrigado, viu, Jaime? Eu gostaria da contribuição do Dr. Nilton. A pergunta é bastante simples, mas eu gostaria de aproveitar um pouquinho mais, né? Assim, em relação à produtividade do maracujazeiro doce, o Passiflora lata, como é que ela se comporta? Mas eu iria um pouquinho mais além. Potenciais produtivos de espécies nativas, outras espécies nativas de Passiflora também.
Sim, maracujá doce, nós temos indícios de produtividade na região do Cerrado, no Distrito Federal, e os ensaios que nós fizemos com irrigação, a gente chegou no máximo a 20 toneladas por hectare, mas nós não tínhamos nessa época uma cultivar, de fato cultivar, nós tínhamos tipos, a gente cultivava tipos a partir de semente com bastante variação, né? E com as cultivares lançadas recentemente, ou que serão lançadas ou trabalhadas aqui, a gente sabe que Santa Catarina tem um trabalho muito bom, iniciado na época pelo Dr. Delabruna e Blanchet, né, e com materiais muito bons. Então, eu não tenho assim ideia, mas com certeza deve estar acima de 20 toneladas. É um material mais fácil, que não depende tanto de polinização manual, né, ainda não. Né? E com relação a espécies nativas com potencial para mercado, elas entrariam como a outra fruta, elas não competiriam com os maracujás já existentes, o doce e o azedo. Seria uma outra fruta e seria colocado ao produtor como alternativa de mercado. Né? Então, nós temos dados do Pérola, por exemplo, que é um material que tem produtividade muito boa, dependendo do manejo, ele produz o ano todo nas nossas condições, e inclusive no período de entre-safra do azedo, tem estudos feitos na Embrapa que tem uma produtividade estimada de 15 a 23 toneladas por hectare. Né? Já outras espécies que o Fábio relatou, a gente viu que o Cincinata também tem um potencial de produtividade muito alto, mas nós não temos ainda esses dados de produtividade. Mas, além dessas, temos várias outras espécies nativas que podem ser domesticadas e inseridas nos cultivos, de um modo geral, como uma outra alternativa. Né? Obrigado, doutor Newton. Doutora Laura, que fatores climáticos, fisiológicos e de manejo afetam a curvatura de florescimento? Essa é a pergunta do Natan, do IFC, aqui de Santa Rosa do Sul. A questão da curvatura dos estiletes é principalmente genética. Quando a gente faz uma seleção de uma cultivar, você encontra nas plantas flores sem curvatura, flores parcialmente curvas e flores com os estiletes totalmente curvos, que é o que interessa. Então, mais uma vez, eu reforço. A questão de usar sementes selecionadas é porque já houve esse trabalho de selecionar plantas que a gente procura eliminar 100% das flores sem curvatura e fica uma parte pequena, 2, 3%, de flores parcialmente curvas. Isso, fisiologicamente falando, no momento da seleção. Mas depois que essa cultivar está pronta, que ela é colocada no campo, os dias parcialmente nublados determinam que a curvatura dos estiletes não seja completa. Então, mesmo nas cultivares, vai existir uma pequena porcentagem de flores que nos dias encobertos, que não são de claros e ensolarados, existe uma curvatura que para no meio. Aí não é genético, aí é ambiental. Então, o que a gente sabe é que, de cultivares selecionadas, todos os dias que existir temperatura acima de 20 graus e dias ensolarados, a gente tem total cobertura dos estiletes. Obrigado, doutora Laura. Professor Afonso, existe a possibilidade de realizar a alimentação de abelhas, acredito que em Mamangavas, oferecendo alimento artificial na intersafra, como é feito na APES? Eu não tenho conhecimento sobre alimentação de xilócopa, que são as abelhas solitárias que nidificam dentro do estoco de árvore. Tá? Para essas, possivelmente, o que a gente deveria tentar fazer é fazer um plantio de plantas, porque nós temos praticamente uma variedade de plantas que podem ser cultivadas, que florescem. Se não me engano, o próprio guandu, ele floresce até bem tarde, praticamente dentro do inverno. Bombos, inclusive, a estratégia de manutenção das colmeias de bombos é em cima de alimentação artificial. Então, da mesma forma que se faz a alimentação artificial
de aves melíferas se faz alimentação artificial de bombos. O problema é que as nossas colmeias de bombos que nós temos por aí, elas entram em hibernação. Então, você teria que ter aquele sistema racional de criação, de quebra da hibernação dela, e, com isso, mantê-la basicamente com alimentação artificial. Um dos raros casos foi no estado de São Paulo, se não me engano, o professor Ronaldo Zucchi, não sei se ele trabalhou em Ribeirão Preto, Rio Claro. Oi? Botucatu, isso. O Ronaldo, então, ele conseguiu manter colônias perenes de bombos lá. Ele e o Sakagami, um japonês que estava aqui no Brasil no final da década de 60. Então, talvez até começar a aproveitar um pouquinho a experiência dele. Mas, inclusive, a gente tem escutado pessoas falar sobre a introdução de bombos terrestres, que já está sendo utilizado no Chile. Não sei se está sendo utilizado na Argentina, mas já está na Argentina. E ela é largamente utilizada na Europa. Nós temos o comércio com essas colmeias artificiais de bombos é muito grande. É muito grande em Austrália, Nova Zelândia, alguns outros países asiáticos, a Europa como um todo e no norte dos Estados Unidos, no América do Norte, principalmente no Canadá. Então, realmente, essas dá para trabalhar com a alimentação artificial. Uma pergunta, doutor Henrique. São duas, na verdade, né? Vou já fazer de pronto. Como controlar o sistema radicular de mudas tipo mudão para não enovelar no viveiro? Doutora Laura, se puder também colaborar. E a segunda, existe algum pré-emergente, algum herbicida pré-emergente registrado para a cultura do maracujá? Pergunta do produtor Arcioni. Bom, da primeira pergunta, uma das estratégias é com o manejo da água. Em primeiro lugar, um recipiente, né, um vaso adequado para levar a muda. Algumas experiências, algumas trocas de experiência, tanto com o pessoal lá da URGS, o professor Gilmar, o professor Sérgio, quanto com a Laura, o professor Paulo Vitor, com a Laura também. Nós ainda, esses dias, mandamos um material para publicação numa revista sobre o assunto. Nós temos que ter pelo menos da altura estimada da muda. Eu quero trabalhar com mudas de 1 metro, 1,20 m, nós teríamos que trabalhar com substrato de pelo menos 1/4 a 1/3 dessa altura, para que a gente tenha a possibilidade de desenvolver um sistema de raízes equivalente à copa dessa planta. Uma outra estratégia com a irrigação, nós temos que cuidar principalmente de substratos que retêm muita água, como os caseiros, substratos caseiros que são utilizados aqui na região, que eles contêm solo e cinza de arroz, a cinza da queima da casca de arroz, né? Não é a casca carbonizada. A casca carbonizada ela é inteira, a casquinha, né? Tem a disponível na região, é a cinza mesmo. O pessoal usa para fazer energia nos secadores e aquele resíduo muitos misturam com o solo. E são 2 materiais de alta retenção de água. E esse é um dos problemas. Se a gente tem alta retenção de água, muitas vezes fica a porção inferior, pela drenagem natural, ela retém água por muito mais tempo, fazendo com que a planta ela já aprofunde o sistema radicular com mais facilidade, e aí ela vai ter a maior tendência ao enovelamento. Então, uma das estratégias é irrigar com maior periodicidade e em doses menores, para que a gente consiga manter o substrato em termos de umidade o mais uniforme possível em toda a altura do recipiente. É um desafio com substratos, né, em recipientes maiores. Uma terceira alternativa, que ainda está em fase de teste, mas tem muitos produtores viveristas mais profissionalizados que estão fazendo, que é manter essas plantas com algumas podas dentro do viveiro. Faz uma, às vezes até alguns produtores chegam a fazer 2 podas, porque a planta se obriga a investir no rebrote e ela acaba deixando de investir na raiz, aquela energia. E alguns resultados da experiência de campo, em São João do Sul, tanto lá em Uruçanga, também no Viverista, alguns resultados de campo muito bons com essa tecnologia, mas ainda a gente precisa validar para recomendar. Algum comentário sobre mudas? Só na questão do recipiente, talvez, né? A muda é bastante mais rápida do que outras frutíferas,
E seria mais caro se usar recipiente mais resistente, mas tem recipientes estriados, né? Então, que dificulta que a raiz fique novelando. Então, que ele tem internamente um direcionamento com estrias sendo de plástico, polietileno firme, faz com que a raiz se direcione mais verticalmente. Só que isso daí se torna oneroso, porque daí é uma embalagem retornável, né, que é usado em outras frutíferas, mas que tem vida de viveiro maior ainda do que o maracujá, né? O maracujá também é mais rápido nesse sentido. É mais uma coisa que poderia se olhar, né? Mas aí isso é o tipo do citro do pote, que o pessoal citro desenvolveu com o citro, mas em volume menor, né? Não precisa ser tão grande quanto o do citro. Na experiência que nós fizemos com os nossos viveiristas credenciados, existe uma solução intermediária, que seria ampliar o tamanho do recipiente em volume, sim, mas em altura. Então, como o maracujá ele se beneficia se a gente formar o sistema radicular corretamente, porque uma vez que isso for colocado no campo, ele explode em crescimento rapidamente. Então, nós pensamos nessa solução que o professor Sérgio colocou, mas para os produtores é inviável uma coisa com retorno, porque não retorna, fica no bolso dele. Então, nós acabamos optando pelo recipiente utilizado pelos viveiristas de citros, que é um recipiente fino e comprido. Cabe aí 1 litro, dependendo do tamanho, 1,2, que é um substrato orgânico, poroso e não pesa. E é uma sacola alta, quase 60 centímetros de altura. Então, vocês imaginem uma garrafa de vidro de Guaraná, daquelas antigas que tem, né, KS, que chama hoje, comprida com 60 centímetros. Então, nessa situação, ela fica leve, ela fica facilmente, uma segura a outra, e no caminhão ela não ocupa espaço, e ainda tem a vantagem de você ter 60 centímetros para o sistema radicular. Foi a melhor muda lá no campo, quando a gente levou. Colocou no campo, dia 5 de setembro, ela floriu 20 de outubro. Então, a gente observou que é um recipiente barato, que é fácil de manejar, que não ocupa espaço no transporte e que dá precocidade à muda. Eles estão questionando aqui como plantar isso aí. Na verdade, como os nossos solos são pesados, a gente faz um sulco ou cova de 40. Então, 40 já cabe ali dentro. Os 20 que ficam para fora, na verdade, a gente não enche até a tampa. E mesmo se encher, como essa muda alta vai deitada para o campo, uma parte já sai ali. E esses 10 ou 10 centímetros que fica para fora, vamos dizer assim, da cova, é interessante para a gente, porque aumenta a drenagem. A gente tem solo pesado, dá uma chuvinha, fica tudo ali. Então, essa altura de muda também facilita a drenagem. A gente não tem nenhuma perda, nos últimos 14 anos, de nenhum pomar por fusariose na nossa região. Bom, da segunda pergunta era sobre herbicida pré-emergente, né? Na verdade, não existem herbicidas registrados para a cultura do maracujazeiro. O que nós fizemos o pedido, existe um herbicida que, dentro dessa legislação dos minor crops, ele tem a possibilidade de extensão de uso dentro de todas as possibilidades que alguns artigos apontavam como não fitotóxicos e sem influência no crescimento do maracujazeiro, principalmente na fase inicial. Tem um herbicida para folha larga, registrado para a cultura do melão, que a gente poderia fazer a extensão de uso para o maracujazeiro. E isso foi solicitado em conjunto com os colegas aqui da SIDASC, entrou na lista. Então, se o Ministério da Agricultura acatar, nós teremos um herbicida pós-emergente para controle de folha larga, principalmente. Então, isso pode ser interessante, principalmente áreas que estão com problema de virose, a gente manter a população de plantas espontâneas mais como gramíneas, e isso pode ser também uma vantagem. Mas vamos ver, né? Se a gente precisa, de fato,
de um herbicida, sendo que nós já temos boas experiências que sem herbicida nós também conseguimos boas produções. Duas questões em relação a doenças, né? A primeira, insetos polinizadores transmitem a virose do endurecimento de frutos? Essa é uma pergunta que fica para a mesa, acho que o professor Afonso queira ou algum colega. Em relação à incorporação de restos culturais, não aumentaria o risco de doenças na área? Isso para a professora doutora Laura. Bom, em relação à transmissão da virose pelo inseto polinizador, isso que seja do meu conhecimento nunca foi medido. Mas, de toda forma, a gente considera que não, ou até onde a gente sabe. Por quê? Porque o inseto polinizador, ele faz um serviço superficial de tirar pólen de uma flor e levar para outra. Então, isso é um transporte de pólen que não significa nenhum tipo de ferimento à flor. E também não significa nenhum tipo de transporte de estrutura de sobrevivência de vírus. Como o vírus só fica em estrutura viva, ele teria que carregar alguma estrutura da flor diferente do pólen. No pólen não tem, isso nós já avaliamos. Então, a gente considera que não leva, porque o serviço dele é de outra natureza. E o vírus é transmitido, essa ação mecânica que tem da tesoura de poda, do canivete, da unha ou da muda contaminada, tudo depende do vetor e depois do transmissor, depois de um ferimento. O pulgão pica, abre a porta na folha. E os outros instrumentos ferem. E não é essa ação da mamangava. Em relação à segunda pergunta, que é dos restos culturais. Eu tive a oportunidade de acompanhar um trabalho do Branquer, que está aqui presente. E ele derrubou uma latada inteira, picou aquele negócio no chão, todos os ramos. E ali tinha ramo mais grosso do que uma caneta. E aquilo se desmancha numa tal velocidade, e somada à situação de que vocês têm muito frio aqui no mês de julho, torra tudo. Então, não existe nenhum tipo de vírus que consiga se proliferar em ramo seco, morto e queimado pelo frio. Poderia, eventualmente, estar segurando doenças de fungo e bactéria? Poderia, porque aí fica no resto cultural até que seque. Então, o que a gente faz? Tem gente que queima, mas já conversei largamente isso com o Branquer, a gente acha uma pena, porque todo aquele resto que poderia ser incorporado e que tem uma quantidade de nutrientes enorme, além disso, aqueles ramos absorveram o que a planta precisa, porque é o que ele puxou da terra. Então, o que a gente recomenda hoje, para quem reutiliza resto cultural, derruba, pica, espera secar, e se for o caso, já fizemos em vários pomares com umidade, a gente joga ureia. Quando você joga ureia, você queima tudo aquilo, não sobra nada. E para quem não está satisfeito, ainda joga areia em cima. E essa areia, o que significa? Ela provoca um abafamento, então isso também já detona, e depois ela ainda enterra. Aí vem o frio que vocês têm aqui, que é um grande aliado à redução de potencial de inóculo. Então, do meu ponto de vista, eu reutilizaria resto cultural, sim. Deixa eu ajudar. Até o ano passado, nós fomos juntos lá na Copérgia, naquele experimento que o Délcio conduziu junto comigo, com o Perucchi, lá no CDC da Copérgia, onde ele avaliou, principalmente no início do ciclo, a influência de ter ou não resto cultural junto das mudas e a eficiência de diversos produtos. O pôster está exposto lá nos trabalhos, né? Então, no momento do café, vocês podem dar uma olhada lá nos resultados. E o Délcio está por aí também, podem perguntar para ele. Mas não constatamos diferença entre ter ou não ter o resto cultural sobre a incidência das doenças. Então, quer dizer, o benefício de se ter é muito melhor, porque ele traz outros benefícios e não prejudica diretamente as doenças. Os tratamentos, eles nesse sentido, foram mais importantes.
né? Tá, é um estudo que precisa ser repetido, né? E tem uma outra questão, até uma alternativa à areia. Se a gente tiver uma aveia bem implantada e bem semeada, uma planta de cobertura, os esporos podem até serem, né, ejetados, né, terem seus mecanismos de dispersão, mas a folha da aveia ou a folha de uma outra planta de cobertura já vai fazer esse guarda-chuva de baixo para cima, protegendo a cultura. Então, plantas de cobertura auxiliam também nesse ponto. Bom, a pergunta aqui que eu faço para o doutor Afonso é o seguinte: nós sabemos que para atender a demanda de mercado, nós tivemos que aumentar o tamanho do fruto, né? Antes, na década de 70, nós tínhamos um fruto pequeno, tudo. Aumentamos o tamanho de fruto, melhorou tudo, está muito bonito, mas com isso também nós aumentamos a altura do androginóforo, ou seja, aonde o polinizador precisa chegar. Nós aumentamos a altura do androginóforo em relação à corona. Então ficou muito alto para a mamangava chegar ali e polinizar o estigma, né? Então, de certa forma, nós inviabilizamos totalmente ou parcialmente a polinização pela mamangava. Totalmente, em alguns lugares, a gente percebe, porque ela é em número muito pequeno, e também a eficácia dessa polinização. Então, hoje nós trabalhamos com melhoramento no sentido de abaixar esse androginóforo e sem interferir muito no tamanho do fruto, né? Essa é uma das nossas pesquisas. A outra seria fazermos uma seleção dentro de edules, ou através de cruzamento com espécie nativa, desenvolver uma flor com pedúnculo, pedicelo flexível, mais longo, de forma que ela fique de cabeça para baixo. Se a gente percebe, a flor do edulis é voltada para cima. A gente quer que ele fica para baixo, voltado para baixo. Então, o que acontece? Além da proteção de chuva, o polinizador entra de baixo para cima. Logo que ele entra, ele já toca no estigma ali em cima. Então, nós estamos buscando essa alternativa, fazendo a seleção dentro de plantios para ver se nós encontramos dentro da população de edulis, e espécie nativa nós já temos até cruzamentos visando esse fim. A pergunta que eu faço para o doutor Afonso, se ele acha que essas características que eu citei poderiam melhorar a eficácia dos polinizadores, não só de mangava, mas também viabilizar a polinização por abelhas. Fico muito feliz por essa pergunta aí, porque, na verdade, tem poucos melhoristas que se preocupam com polinização. Porque uma coisa é você desenvolver um fruto e outra coisa é você trazer as ferramentas para que esse fruto possa ser produzido. Nós tem alguns raros casos em que se trabalhou melhoramento em cima de características de fruto para o fruto, aliás, características de flor para facilitar a produção. Eu me lembro dos casos com flor de alfafa, que se fez isso lá na Califórnia, que realmente melhorou significativamente a produtividade a partir só de tentar inserir algumas características nessa flor. O nosso grupo em Santa Catarina tem trabalhado bastante com goiaba serrana, que é uma planta muito mais complicada para polinizar do que o maracujá que vocês estão trabalhando aqui. Porque, basicamente, o polinizador da goiaba serrana são pássaros. Imagina você ter um monte de sabiá no meio de um pomar suficiente para polinizar todas as flores. Então, realmente, a coisa é complicada. E nós detectamos que existe variabilidade para alturas de anteras e de estigmas. Elas normalmente estão espaçadas de 1 centímetro, 1,5 centímetros. E afastadas. A gente achou, em populações naturais, a gente achou que tem variabilidade para isso. E a gente imediatamente a gente começou a fazer cruzamentos para tentar conseguir isso. Ainda não tem um resultado definitivo sobre isso, mas o único objetivo daquela pesquisa era adaptar a flor para que ela pudesse ser polinizada por abelha. Era o único objetivo nosso. Nesse caso aqui,
inclusive a primeira pergunta que eu teria, se o tamanho de fruto está intrinsecamente ligado à altura do androgenófilo ou as duas coisas funcionam meio separadas? Sim, o tamanho do fruto geralmente está relacionado com a altura do androgenófilo, né? O androgenófilo ele é formado pelo ovário, pelo estigma e pelas anteras, é o que sustenta o aparelho reprodutor do maracujá. As estigmas ficam lá em cima, que é a parte feminina, as anteras mais baixo. A mamangava ela pousa na corona, aquela parte roxa ali em cima, e ela tem, de certa forma, aproximar do estigma ou encostar nele. Então, como ele está muito alto, ela fica distante. E a gente percebe que isso reduziu a eficácia, né? Então, há dentro da Passiflora edulis indivíduos, variações com androgenófilo bem baixo. E o frutinho que nós tínhamos na década de 70, que a gente cultivava, o androgenófilo era muito baixo. Quando ele curvava, ele quase que encostava na corona. E a gente tem também, dentro dos edulis típicos, né, os edulis roxos, essa característica também. Tanto que ele é polinizado por abelhas também. Então, a ideia seria baixar esse androgenófilo. A gente já tem conseguido algum resultado em uma cultivar nossa, mas nós não conseguimos transferir essa característica num percentual mais elevado que a gente queria. Nós conseguimos transferir numa dessas cultivar 30%, 40% das flores com androgenófilo mais baixo, o resto não. E a questão de selecionar cultivares com a flor voltada para baixo, não para cima. Então, essa seria a intenção. Eu acho que são duas estratégias extremamente importantes se a gente quiser pensar em polinização natural. Como mencionei antes na minha palestra, a Stilocopa frontalis praticamente é a maior abelha que nós temos. Então, vai ser muito difícil a gente conseguir trabalhar com outros insetos que sejam maiores do que essa aí, tá? Então, essa é uma coisa extremamente importante. A flor pendente, normalmente facilita com que a abelha acesse a estrutura reprodutiva antes de ir no nectário, porque normalmente o que a mamangava faz quando visita a flor, ela não vai coletar pólen, ela vai coletar néctar. Então, na chegada, na flor pendente, ela normalmente já encosta na estrutura e consegue polinizar. Inclusive, os estigmas estão, na verdade, na parte mais externa e normalmente são acessados primeiro nessa visita dessas aí. E, realmente, eu acho que o androgenófilo diminuir de tamanho, nós, além de se tornar mais eficiente a visita pelas mamangavas, nós podemos ter a possibilidade de outras abelhas, inclusive, talvez até a própria Apis mellifera, que hoje é considerada uma série praga da cultura do maracujá, talvez até ela possa começar a ser utilizada para polinizar o maracujá, se a gente tiver essa estrutura. Então, adaptar a flor às características do polinizador é extremamente importante. Não só isso, a própria produção de recursos, néctar, por exemplo, embora a gente não tenha muita falta de néctar, mas a própria presença do recurso é importante. Eu queria dar uma contribuição nessa pergunta, pensando nas cultivares que a gente desenvolveu há pouco tempo, que é o gigante amarelo e o sol do cerrado, né? Ambos têm fruto grande, só que o gigante amarelo é mais alongado. E o sol do cerrado ele tem muitas flores com 4 estigmas, né? Vocês já viram nas roças aí flores com 4 estigmas. Essa flor com 4 estigmas, normalmente o androgenófilo é mais curto. Então, a eficiência da mamangava na polinização é maior. Então, quando a gente faz ensaio de competição, colocando o gigante amarelo e o sol do cerrado, é muito comum divergência no resultado de desempenho agronômico. Onde se faz a polinização manual, o gigante amarelo bate. Onde não se faz a polinização manual, o sol do cerrado bate. E tem a ver com a questão de polinização. Agora, uma coisa é certa. Com o melhoramento genético, a quantidade de flor que uma planta geneticamente melhorada solta é muito grande. Tá certo? Então, hoje, a recomendação é geral. Tem que se fazer a polinização manual. Isso é regra para os materiais melhorados. Porque o custo-benefício é muito bom. Você vai investir em irrigação, espaldeira, adubação. Na hora do filé mignon, você vai perder?
Então, hoje é regra, todo mundo recomenda, nem que seja de forma complementar, a realização da polinização manual. Diante de tudo que foi discutido, eu diria o seguinte: trabalhos de melhoramento como o que eles citaram, é importante que se faça. Mas, em nível de produtor, hoje existe uma única recomendação. O Fábio acabou de falar muito bem, não perca flor. Então, para não perder flor, o que a gente tem feito? Existe um trabalho muito eficiente em produtores, que é assim: a gente planta em volta do pomar espécies que florescem nos outros meses em que o maracujá não está florido. Então, já está definido quem que a gente planta para florir em julho, agosto, quem que a gente planta para florir em agosto, setembro, outubro, e a gente fecha o ano oferecendo flores que a mamangava se alimenta, para ela não sair da área. Como foi explicado, ela entra em hibernação, né? Tudo bem. Mas a hora que ela sair disso, ela tem que ter alimento. E não é o maracujá, porque o nosso maracujá vai florescer depois. Estou falando isso no Centro-Sul, né? Então, eu acredito hoje que, enquanto os trabalhos de melhoramento estão em andamento, o que a gente tem que fazer é alimentação alternativa, para que ela não saia da área, para que ela se multiplique, e para que, quando chegar a hora da polinização, que é o filé mignon, como o Fábio falou, a gente tenha a população de mamangava alta, ajudando, e a gente só complementa. Então, isso é o que a gente recomenda, e os pomares que chegam a 60 toneladas por hectare, todos têm esse tipo de manejo. Onde não é possível colocar espécies arbóreas, cássias, por exemplo, são muito indicadas, mas cássia é uma árvore, tem gente que não tem espaço para uma cássia. Então, a gente coloca manjericão. Manjericão é um negócio que, para quem gosta de pizza, maravilhoso. E para a mamangava, também, porque elas se alimentam, esse negócio floresce quase o ano inteiro, não dá nenhum tipo de mão de obra, e assim a gente mantém a população de mamangava dentro do campo do maracujá, quando não tem flor de maracujá. Bom, isso que a doutora Laura comentou é muito importante. Nós desenvolvemos um experimento no Distrito Federal, ainda não publicamos, porque precisa ser repetido. Então, a gente queria ver exatamente o efeito da polinização por abelha. Então, nós colocamos em teste o gigante amarelo e o sol do cerrado, que é esse material que tem um androginóforo mais curto, né? E nós protegemos com uma rede as flores todo dia, a gente ia lá protegia aqueles botões que iam abrir à tarde, os botões de ponta branca, com a rede que só permitia a entrada de abelha dentro, e não de mamangava. No final disso aí, nós concluímos que o gigante amarelo, só com a abelha, vingaram apenas 3% das flores. Quer dizer, em 100 flores, 3 transformaram em frutos. E esses frutos tinham menos polpa do que aqueles feitos com a polinização manual. O mesmo gigante amarelo, quando a gente fez a polinização manual, né, ele chegou a 68% de flores, das flores geraram fruto. Quando nós pegamos o sol do cerrado, que é esse do androginóforo curto, ele polinizou em torno de 13% das flores, com a abelha, 13%. Né? Mas, quando nós colocamos ele manualmente, ele também rendeu em torno de 70% de vingamento das flores. Então, a polinização manual ainda continua na ponta, foi o que ela falou. Essa produtividade alta que tem sido relatada, inclusive no Distrito Federal, é tudo feito com polinização manual. Apesar da gente ter problemas lá com o clima muito seco, determinada época que não vinga flor direito, na época que o clima está bom, eles aproveitam essa oportunidade e todo mundo faz polinização. Quem não faz, realmente não tira. Né? Então, era isso que eu queria comentar.